Bom, esse vídeo ele tem como objetivo apresentar um texto de Sigmund Freud de 1913 a respeito do início do tratamento em psicanálise, né? O título do texto é Sobre o início do tratamento. E esse texto ele é muito importante para fundamentar as bases da psicanálise e da clínica. E entendendo que a clínica da psicanálise ela também fundamentou muito sobre outras correntes dentro da psicologia e das possibilidades terapêuticas existentes, né? Então, Freud fala que as regras para o início do tratamento são recomendações, né? Cada psicólogo, psicóloga, psicanalista tem um certo grau de liberdade no manejo dessas regras, mas existe sim, né, um conjunto de regras que são básicos, né? Então, Freud vai falar de uma certa comparação entre as regras que podem ser estabelecidas para o exercício do tratamento psicanalítico e uma certa semelhança com um jogo de xadrez, né, em que somente as aberturas e os finais dos jogos que admitem uma apresentação sistemática exaustiva. O que acontece no meio, né, a variedade infinita de jogadas que se desenvolvem após a abertura, né, desafia qualquer descrição desse tipo. Então, o que ocorre nos fechamentos, nos encerramentos e nas aberturas, sim, são passíveis de regras pré-definidas, mas o que ocorre durante o jogo de xadrez, assim como uma sessão, né, de psicanálise, é infinito. Né? Então, quando conheço pouco sobre um paciente, só o aceito, a princípio, provisoriamente, por um período de 1 ou 2 semanas, que é o tratamento de ensaio. E isso está muito bem delimitado na teorização de Freud, nos seus postulados, porque exatamente assim existem o tratamento de ensaio, que é um estágio preliminar. Então, Freud ele situa o sujeito enquanto um candidato à análise. Né? O tratamento ele não está ali ofertado como um produto, um serviço, uma coisa muito prêt-à-porter, né? Prêt-à-porter, muito pronto para usar, muito acessível. Não, é um processo que demanda uma trajetória, uma construção e um determinado investimento de tempo, dinheiro, energia psíquica de ambas as partes. Então, o sujeito ele não está ali de pronto constituído como um cliente, um paciente, mas sim alguém que é candidato à análise. E Freud vai dizer, se se interrompe no tratamento, se se interrompe o tratamento dentro desse período, né, que é o período do tratamento de ensaio, poupa-se tanto o paciente de uma impressão aflitiva de uma tentativa de cura que falhou, e também pensa-se que se esteve apenas empreendendo uma sondagem, a fim de conhecer o caso e decidir se ele é apropriado para a psicanálise. E esse experimento preliminar, contudo, é ele próprio o início de uma psicanálise e deve conformar-se às regras desta. Freud vai falar que pode-se talvez fazer uma distinção de que nele, né, nesse tratamento de ensaio preliminar, deixa-se o paciente falar quase todo o tempo e não se explica nada mais do que o necessário para fazê-lo prosseguir no que está dizendo. Então aí entra a regra da associação livre de ideias, né, da fala livre. Então se estimula que o sujeito produza mais discurso, mais fala. E aí Freud vai falar, né, que as razões diagnósticas para começar o tratamento por período de experiência de 1 ou 2 semanas deve-se levar em conta a possibilidade de que uma neurose com sintomas histéricos ou obsessivos, que não é excessivamente acentuada e não existe há muito tempo, possa ser um estágio preliminar do que é conhecido como, na época, né, pelo desenvolvimento da psiquiatria e da medicina, né, na época, do que é conhecido por demência precoce, que aí é a questão mesmo do diagnóstico da esquizofrenia e da psicose. E aí Freud fala, né, que na terminologia de Bloyer, a parafrenia, como propôs chamá-la,
Freud propõe chamar, né, o estágio do que seria uma demência precoce, né, segundo a terminologia de Breuer, e aí Freud chamaria de parafrenia. E que mais cedo ou mais tarde apresentará um quadro bem pronunciado dessa afecção. Então a gente sabe que essas etapas preliminares do desenvolvimento do tratamento psicanalítico também envolve a definição de um quadro diagnóstico estruturante do sujeito. Isso é necessário, porque serão abordagens diferentes, né, de acordo com aquilo que se escuta da condição, né, psíquica do sujeito. Então, Freud vai falar sobre o diagnóstico diferencial, né, que nas entrevistas preliminares, como Lacan chama, né, nesse tratamento de ensaio, é a oportunidade para se estabelecer esse diagnóstico diferencial. E aí Freud vai falar que nem sempre é possível fazer essa distinção tão facilmente, né, de uma psicose para uma neurose, né? Então Freud fala: estou ciente de que existem psiquiatras que hesitam com menos frequência em seu diagnóstico diferencial. Mas convenci-me de que, com a mesma frequência, também cometem equívocos. Cometer um equívoco, além disso, é de muito mais gravidade para o psicanalista que para um psiquiatra clínico. Por quê? Porque na psiquiatria corre o risco de cometer um equívoco teórico e seu diagnóstico acaba não tendo mais do que um interesse acadêmico. Já para o psicanalista, se ele comete um erro prático, né, um erro nesse diagnóstico, ele foi responsável por despesas desnecessárias e também desacreditou, né, para o sujeito, para o cliente, para aquele outro, o seu próprio método de tratamento. Né? Então, ele não pode cumprir a sua promessa de cura se o paciente está sofrendo, não de histeria ou neurose obsessiva, mas de uma parafrenia, né, no caso da psicose, e, portanto, tem motivos particularmente fortes para evitar cometer equívocos no diagnóstico. Então, Freud ele é muito cauteloso em relação à continuidade do tratamento psicanalítico com as psicoses, com os quadros clínicos de esquizofrenia, né, nas suas mais diversas modalidades. E isso é interessante porque foi justamente Lacan que propôs uma abertura da clínica psicanalítica para esses casos, para as estruturas de fato, né, de psicóticos e daqueles sujeitos que estão em sofrimento mental decorrente de algum transtorno psiquiátrico, né, nesse sentido um pouco mais intensificado. Ou não, né, porque uma psicose bem cuidada, bem tratada, ela é uma forma de estar e viver. Ela é apenas não é apenas porque é uma subjetividade extremamente complexa, mas é um modo de subjetividade, de estrutura psíquica. Né? Então, um sujeito ele não pode ser descreditado ou desacreditado em relação ao seu sintoma em decorrente de uma estrutura. Né? A estrutura psicótica também merece uma atenção, um cuidado e que produz resultados muito favoráveis. Então, Lacan foi aquele que propôs uma clínica da psicose e que tem ali um valor muito grande. E aí Freud vai falar que existem consequências desvantajosas, né? Principalmente em relação a 3 principais pontos. Longos debates preliminares antes do início do tratamento analítico, ou seja, quando esse tratamento de ensaio, essa experimentação do sujeito na clínica, se demora por muito tempo. Quando o tratamento prévio é feito por algum outro método, que não o método psicanalítico postulado por Freud no seu tempo, no seu Zeitgeist, naquele período, e também algum conhecimento anterior entre o médico, o analista, né, e o paciente, o sujeito que procura o tratamento. Se existe algum conhecimento anterior entre os dois, isso pode tornar-se, guardado as devidas proporções, pode se tornar um impeditivo para a execução da análise.
Então, Freud fala, né, que esses quesitos, né, um tratamento de ensaio muito longo, ou um tratamento que não siga o método psicanalítico, né, que não execute as regras do tratamento psicanalítico mesmo no período de ensaio, e esse conhecimento anterior entre médico e paciente, entre analista e analisante. Isso traz consequências desvantajosas, especialmente, e elas resultam em um paciente encontrar o médico, né, numa situação de uma atitude transferencial já estabelecida, né, no sentido próprio da contratransferência. Então, o médico, o analista, ele deve, em primeiro lugar, revelar lentamente e ter a oportunidade de observar o crescimento e o desenvolvimento da transferência desde o início, né? Então, a transferência ela começa a contar desde o primeiro atendimento, isso é muito importante. Então, Freud nos diz, né, que deve-se desconfiar de todos os pacientes, em perspectiva que querem esperar um pouco antes de começar o tratamento. A experiência demonstra que quando a ocasião combinada chega, né, a consulta, eles deixam de aparecer, ainda que o motivo para o atraso, isto é, a racionalização de sua intenção, pareça, ao não iniciado, acima de qualquer suspeita, né? Então, pode-se dizer que houve um outro, né, uma situação inesperada, que houve uma razão mesmo crível, né, do porquê de não ir à consulta, né? Sempre tem uma justificativa e que pode parecer acima de qualquer suspeita. E aí Freud nos fala que dificuldades especiais surgem quando o analista e seu novo paciente ou suas famílias acham-se em termos de amizade ou têm laços sociais um com o outro. O psicanalista deve estar preparado para que isso lhe custe essa amizade, né? Então, tanto o público leigo quanto os médicos, ainda prontos a confundir a psicanálise com tratamento por sugestão, inclinam-se a atribuir grande importância às expectativas que o paciente traz para o novo tratamento. A miúde acreditavam, no caso de determinado paciente, que não dará muito trabalho, pois tem grande confiança na psicanálise e acha-se plenamente convicto de sua verdade e eficácia. Ao passo que, no caso de outro, acham que ele indubitavelmente mostrará ser mais difícil por ter uma concepção cética e não acreditará em nada até haver experimentado os resultados bem-sucedidos de sua própria pessoa, em sua própria pessoa. Então, a sua confiança ou desconfiança inicial é quase desprezível comparada às resistências internas que mantêm a neurose firmemente no lugar. Então, Freud ressalta justamente essa questão do lado da concepção cética do sujeito em relação à eficácia, né, de uma análise, aos ganhos que ele pode obter, aos resultados positivos que ele pode obter a partir de uma psicanálise. E aí Freud nos diz, né, assim, que a sua confiança ou desconfiança inicial é quase desprezível, né, comparada às resistências internas que fazem manter a neurose ali, né, firmemente no mesmo lugar, no mesmo ponto de satisfação desprazerosa, né, neurose enquanto produção do sofrimento mental, sustentado pelas resistências. E aí Freud nos diz, né, é verdade que a confiança alegre do paciente torna nosso primeiro relacionamento com ele muito mais agradável, né? Ficamos-lhe gratos por isso, mas advertimos-lo de que sua impressão favorável será destruída pela primeira dificuldade que surgir na análise, né? Então, quando o sujeito, de alguma forma, pelo estilo próprio, pelas suas vivências, experiências e pela sua constituição enquanto sujeito, enquanto eu, né? Não necessariamente enquanto sujeito do inconsciente dentro de uma estrutura psíquica integrada, mas ele pode ter ali, né, como sua persona ali que chega, uma figura alegre, bem-humorada, e que isso, de fato, nos cativa,
né? Mas isso não pode ser, a gente não pode acreditar, né? Freud já nos alerta desde 1912 que a gente tem que ficar atento a isso. Então, ao cético, ele retoma, né, que já aos que são de uma postura mais cética, dizemos que a análise não exige fé, não exige fé, né? Que ele pode ser tão cético, tão crítico e desconfiado quanto queira. E que não encaramos sua atitude de modo algum como sendo efeito de seu julgamento, pois ele não se acha em posição de formar juízo fidedigno sobre esses assuntos. A sua desconfiança é apenas um sintoma, como os seus outros sintomas, e não constituirá numa interferência, desde que conscienciosamente execute o que dele requer a regra do tratamento, que é a dimensão ética. Então, Freud nos fala, tudo bem você ter suas desconfianças, ter o seu ceticismo em relação à eficácia e ao desenvolvimento próprio de uma psicanálise e de um tratamento. Mas essa desconfiança, ela não pode, que ele fala, né? Que a exigência da análise não vai ser pela via da fé. O sujeito nem tem que ter fé em relação à análise, né? Mas essa possibilidade de prosseguir seguindo as regras, né? Que são as regras do tratamento. Ele pode executar as regras do tratamento, e que Freud vai chamar exatamente, né, da regra fundamental, que é a associação livre de ideias. O sujeito tem ali como regra fundamental a fala livre, ao que vem à cabeça. Não é nem o que o sujeito queira falar, mas aquilo que ele possa produzir a nível do discurso, né, e de um discurso enquanto sujeito e sujeito do inconsciente. E essa associação livre, e que é regida por uma determinada ética, que vai ser salvaguardada também pelo analista, e a ética também tem como fundamento a ética do desejo, né? Então, essa desconfiança inicial de um sujeito que seja cético em relação ao tratamento, ela também configura uma determinada posição em relação ao sintoma, né? O sintoma inconsciente. E aí Freud prossegue, né? Ninguém que esteja familiarizado com a natureza da neurose ficará espantado em ouvir que mesmo um homem que é muito bem capaz de realizar uma análise em outras pessoas possa comportar-se como qualquer outro mortal e ser capaz de produzir as mais intensas resistências, assim que ele próprio se torna objeto da investigação analítica. Então, aqui Freud ressalta esse caráter mesmo de resistência do próprio analista, e que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer psicanálise, que um sujeito que se preste a produzir um tratamento psicanalítico em outro, né, numa outra pessoa, é fundamental a análise pessoal, que ele também se submeta apesar das suas resistências, né? Ele também vai ser, quando ele se torna objeto da investigação psicanalítica, ele também produz resistências. E aí Freud vai falar de dois quesitos fundamentais na psicanálise e no desenvolvimento, né, do tratamento, que é a questão do tempo e do dinheiro, né? Que são pontos de importância no início do tratamento. Então, Freud vai falar, né, que a cada paciente é atribuída uma hora específica no meu dia de trabalho disponível. E esse dia específico, né, nesse dia de trabalho disponível dele e nesse horário específico, Freud nos afirma, né, que isso pertence a ele, né, isso pertence ao analisante. E ele é responsável por esse tempo, né? Mesmo que não faça uso, né? Mesmo que ele não faça uso, mas ele é responsável.
Então, Freud nos diz, né, que tender-se-á a indicar os muitos acidentes que podem impedir o paciente de comparecer todos os dias à mesma hora, esperar-se-á que sejam levadas em conta as numerosas indisposições intervenientes que podem ocorrer no decurso do tratamento psicanalítico prolongado. Então, aqui Freud ele já nos ressalta justamente essa dimensão da resistência em relação à análise, né, ao comparecimento. Na época de Freud, a gente sabe, né, quem estuda psicanálise sabe que ele ofertava muito mais do que um dia por semana. Ele proporcionava, no mínimo 3 vezes. Ele achava que o mínimo que um sujeito deveria comparecer a um tratamento psicanalítico seria 3 vezes por semana, em média, né? E que o ideal talvez fosse até todos os dias, né? O tratamento era intensificado. E aí Freud nos fala, uma pergunta importuna que o paciente faz ao médico no início é: quanto tempo durará o tratamento? E aí Freud nos diz, de quanto tempo o senhor precisará, né, dessa pergunta do sujeito do inconsciente, do analisante, do cliente que chega, do paciente. De quanto tempo o senhor precisará para aliviar-me de meu problema? Se propôs um tratamento experimental, aí Freud nos fala, né? Se o sujeito se propôs a um tratamento de ensaio, né, um tratamento experimental de algumas semanas, pode-se evitar fornecer respostas diretas, né, a essa pergunta. Quanto tempo que vai levar? Você pode se privar um pouco de responder diretamente a essa demanda, né, essa demanda do tempo, dessa precaução ou desse elemento de, entre aspas, né, assim, alguma garantia, né, que o sujeito busca, que ele demanda. E aí Freud nos fala que, prometendo-se fazer um pronunciamento mais fidedigno ao final do período de prova, nossa resposta assemelha-se à resposta dada pelo filósofo ao caminhante, na fábula de Esopo. Quando o caminhante perguntou quanto tempo teria de jornada, o filósofo simplesmente respondeu: caminha. Né? E justificou a sua resposta aparentemente inútil com o pretexto de que precisava saber mais a amplitude do passo do caminhante antes de lhe responder e de lhe poder dizer quanto tempo a viagem duraria. E aí Freud nos diz, né, também, que esse expediente auxilia-nos a superar as primeiras dificuldades, né, mas a comparação não é boa, essa comparação entre a resposta que o filósofo dá ao caminhante e a resposta que o analista dá ao paciente, ao cliente. E aí ele vai nos dizer, né, que essa comparação não é boa, porque o neurótico pode facilmente alterar o passo e, às vezes, fazer apenas um progresso muito lento. Né? Ele não é mais ousado em relação às suas investidas. E, na verdade, a pergunta relativa à duração possível de um tratamento é quase irrespondível. É uma pergunta irrespondível. Né? Quanto tempo dura uma análise? A análise pode ser interminável, e mesmo quando ela é suspendida, né, dos encontros, das sessões, o sujeito ainda continua em análise. Ele ainda continua produzindo seus efeitos. E aí Freud continua também aqui. Ninguém espera que um homem levante uma pesada banqueta ou construa uma grande casa no tempo que levaria para levantar uma cabana de madeira. Mas assim que se trata de uma questão de neuroses. Então, justamente, a neurose, ela talvez faça o sujeito desejar antecipar os passos, se precipitar,
né? E a gente sabe que tudo tem um tempo propício. E a análise também tem o seu tempo propício. E aí vem essa comparação, né? Assim, a gente não pode querer edificar um grande, né, de construir uma casa forte, um edifício consolidado em pouco tempo, né? O tempo que se levaria para erigir uma cabana de madeira não é o mesmo, né, que se leva para construir algo mais sólido. E aí Freud continua: considero muito mais honroso e também mais conveniente chamar sua atenção sem tentar assustá-lo, mas bem no começo, né, é chamar a sua atenção para as dificuldades e os sacrifícios que o tratamento analítico envolve. O tratamento é longo, tem uma determinada extensão, tem implicações que ocorrem, né? E ao mesmo tempo em que existe esse alerta, né, sem assustar o sujeito, mas existe uma demanda, uma prerrogativa de alertar o sujeito em relação à dinâmica própria do tratamento. Bem nesse começo, né? Então, ele diz que é mais honroso e também mais conveniente chamar a atenção para isso, né? Para essas dificuldades, para esse sacrifício que envolve um tratamento e que é extenso, demanda tempo, tem implicações, porém, existe um outro fator. O sujeito, o paciente, ele pode interromper o tratamento a qualquer momento, quando ele quiser, né? E aí Freud nos fala também que a abreviação do tratamento opõe-se-lhe um fator muito importante, a saber, a lentidão com que se realizam as mudanças profundas na mente e a temporalidade dos nossos processos inconscientes. Então, Freud nos alerta. Existe uma espécie de sacrifício necessário ao tratamento, né? O sujeito ele não está ali consumindo algo que é puro, né, pura satisfação, puro prazer, está tudo muito bom, tudo muito bem. Não. Exige determinadas implicações, que o sujeito se coloque no tratamento, que ele invista algo que é da ordem mesmo da sua subjetividade, do seu inconsciente, dos seus movimentos mais particulares, que ele possa colocar isso na análise, né? Que é algo que para a neurose, né, na época do Freud, ele arcava com essa estrutura como a estrutura central para o tratamento psicanalítico, mas a gente sabe que a psicanálise também abarca outras estruturas, mas a gente também fica muito restrita a essa conformação, porque a gente sabe onde tem eficácia, né? A gente sabe que ali a gente consegue trabalhar. Então, para o neurótico, abrir mão, produzir esse movimento da continuidade do tratamento, apesar dos sacrifícios, também tem uma contrapartida, que é o fato de que ele pode abandonar o tratamento no momento que ele desejar. Ele é livre para interromper o tratamento quando ele quiser. Isso tem Freud. Freud fala isso. Mas a gente sabe que existem outros componentes, que é o componente da temporalidade do inconsciente. O inconsciente ele não conta tempo. O inconsciente ele tem um relógio, mas não é um relógio cronológico. Ele é um relógio lógico. Ele tem uma outra relação com o tempo. Não há tempo. O tempo ele se desdobra de outra medida, né? Outra medida de tempo que está ali em exercício na dimensão inconsciente. E também existe o fato de que o tratamento é lento, o tratamento é extenso, é longo, né? E aí Freud prossegue. Que o poder seletivo da análise é muito sobreestimado pelos pacientes. Então, o analista certamente é capaz de fazer muito, mas não pode determinar de antemão exatamente quais os resultados que ele produzirá. Então, a gente tem que poder alertar
sobre a questão da liberdade do sujeito de largar o tratamento no momento que ele quiser, o fato de que é um tratamento que depende de um investimento subjetivo muito forte, né? Depende, sim, de determinadas dificuldades que serão encontradas, da necessidade de permanecer nele, apesar dessas dificuldades. Ele fala também do tratamento ser lento e longo, extenso, do inconsciente não contar tempo, o inconsciente não tem a mesma relação de tempo que a gente tem aqui na realidade material, e que a gente não pode garantir resultados, a gente não pode garantir felicidade, que a criança, né, numa psicanálise para crianças, vai poder ter resultados eficazes de aprendizagem na escola, né, que a gente não pode prometer de antemão resultados sem, de fato, inserir o sujeito no progresso de uma análise. E aí Freud vai falar da questão do dinheiro, né?